Efésios capítulo 2. Hoje eu quero falar sobre minha identidade. Diga minha identidade. Pergunta para quem está do seu lado: qual é a sua identidade? Nós vamos refletir sobre a palavra, mas eu quero que hoje a Bíblia fale mais do que eu. Nós vamos ler muitos textos bíblicos aqui hoje. Então, pega a sua Bíblia, pega a sua canetinha para você marcar alguns textos que vão falar com você, alguns versículos, vai ser importante. Efésios capítulo 2, versículo 1 ao 6. Estou na tradução corrigida. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que no outro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do Espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Palavra do Senhor. Amém? Ao que vencer, diga: ao que vencer. Agora olhe para quem sabe do seu lado, diga: só quem vencer. Pronto. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Se você vencer, você vai se assentar comigo no meu trono. Essa é uma promessa futura. Eu que já estou assentado em Cristo nos lugares celestiais hoje, tenho uma promessa que se eu permanecer em Cristo, se eu vencer, e vencer o quê? Jesus falou: como eu venci. Vencer o quê? O pecado. Vencer o mundo. Se você vencer, você vai se assentar comigo no meu trono. Eu não sei se nós vamos estar literalmente assentados com Cristo Jesus no trono dele. Eu penso que não. Porque senão não haveria atividade nenhuma para a igreja, porque os vencedores vão estar todos assentados no trono com Jesus. Não. Mas nós vamos sentir que tudo que vai estar acontecendo, toda a eminência de Cristo, toda a autoridade de Jesus vai pertencer a nós. Como Ele vai estar sentado no trono, vamos nos sentir também assentados no trono, reinando com Cristo durante 1000 anos. Se você não quiser ir, eu vou sozinho. Não tem problema. Nós vamos estar reinando com Cristo durante 1000 anos. Amém? Agora, o que faz um cristão estar sentado com Cristo? Por que que Ele nos traz para essa eminência? Por que que Jesus nos leva para o seu ambiente de autoridade, seu ambiente de poder? Por quê? Deixa eu ver aqui, ok? Pronto, maravilha. Quando nós nos convertemos, quando entregamos a vida para Jesus, nos arrependemos dos nossos pecados, nos batizamos, entregamos a vida para Jesus, a Bíblia diz que nós fomos chamados das trevas para a luz. A partir desse momento nós somos considerados o quê? Quando você se converte, você vira o quê? Filho. Que mais? Cristão. Que mais, homem da sabedoria? Eu digo mesmo, Cristão. Quando você se converte, você é transformado em quê? Em filho. Espírito. Filha. Aê, macho velho. Filho de Deus, nova criatura. Filho de Deus, nova criatura. Nova criatura. O que faz a gente herdar a mesma eminência de Jesus? Porque a irmã ali, duas pessoas falaram herdeiros, né? O que faz a gente herdar a mesma eminência de Jesus? Todo mundo está certo, tá? Ninguém está errado aqui, está todo mundo certo. Agora,
quando nós nos asseguramos apenas com aquilo que nos foi dado como identidade cristã, nós corremos o risco de esquecer a essência do que somos. A Bíblia diz que pela primeira vez os discípulos lá em Antioquia foram chamados de cristãos. Ao longo da história fomos chamados de protestantes. Cristão protestante, cristão católico, cristão protestante, que vem lá de Lutero, lá do protesto, das 95 teses. Aí de um tempo para cá, começaram a nos chamar de evangélicos e crentes. Eu já ouvi alguém dizer assim, Jesus não é evangélico. Alguém já disse assim, eu não sou evangélico. O que é um evangélico? Alguém que teve uma mudança de vida a partir do conhecimento do evangelho. Alguém que segue os ensinamentos do evangelho. O evangelho no grego é boa nova. Então, se Jesus pregou a boa nova, pregou o evangelho, tem como Jesus não ser evangélico? Tem umas besteiras que o pessoal fala que só mesmo é só para se achar mesmo, para se aparecer. Ou não? Se eu sou seguidor de Jesus, e Jesus é o Cristo, é errado eu dizer que eu sou cristão? Eu sou um cristão porque eu sou seguidor de Jesus. Aí alguns dizem assim, eu não sou cristão. Em nome do cristianismo, mataram muita gente na história, em nome do cristianismo. Existe o cristianismo praticante e o cristianismo teórico. Eu não sou cristão. Então tu segue quem? O cão? Porque se eu sigo Cristo, eu sou cristão. Agora, além de tudo isso, nós precisamos sempre lembrar e meditar na essência da nossa identidade. Além de tudo isso, nós precisamos nos lembrar da essência do nosso ser. E graças a Deus, que mais acertaram naquilo que eu quero falar, do que o que disseram outras coisas. Então vamos para Romanos capítulo 8. Vamos ver que Romanos 8 fala. Romanos capítulo 8, versículo 14. Porque todos os que são guiados pelo Espírito, Espírito com E maiúsculo, se referindo ao Espírito Santo, todos que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Quem é filho de Deus aí diz amém. Porque não recebeste o Espírito com E minúsculo, não recebeste o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos Abba Pai. Foi a pastora Karen que falou, esse é o filhinho de papai. Eu acho que aqui se encaixa mais para os baianos, quando vão orar. Painho, ó painho. Porque é isso que a Bíblia diz, que o Espírito Santo vai nos levar a expressar para Deus. Paizinho querido. Isso é coisa de religioso. É coisa de quem está vivendo a comunhão. Porque antes, a gente precisava ir para Maria para chegar em Deus. A gente precisava ir para Santo Antônio, São Expedito e santos de tantos nomes, para conseguir acreditar que Deus escutava. Agora não. Agora eu não preciso mais de santos, porque eu consigo sentir que há um elo entre mim e Deus. Foi quebrado a barreira de separação entre mim e Deus, e agora eu sinto que o meu Deus me escuta. Porque Ele não é um patrão, Ele não é apenas um rei, Ele é o meu Pai. E Jesus ensina isso, Pai nosso que está no céu. Ele é Pai de todos nós, amém? Porque se você não é filho de Deus, se Deus não é o teu Pai, a Bíblia diz que tem um outro Pai. Para os judeus que andavam mentindo, Jesus falou assim, ó, vocês são filhos de quem? Do diabo. Vocês têm por pai o diabo, que é pai da mentira. Então quem vive na mentira é filho de quem? Do diabão, feiozão.
Mas quem nasceu de novo, entregou a vida para Jesus, a Bíblia diz que a todos quantos receberam Jesus, foi-lhes dado o poder de serem feitos filhos de Deus. Quem é filho de Deus aí diz amém. Então, esse Espírito Santo nos leva a clamar Abba Pai, Paizinho querido. O mesmo Espírito, 16, o mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Alguém diz assim, ó, você não é salvo. Você tem um monte de defeitos, você não tem como ir para o céu. Você não é, você é uma farsa. Só que se você nasceu de verdade, o Espírito Santo coloca essa convicção dentro de você, que você é filho. Acabou-se. Acabou-se. Toda mensagem externa, toda mensagem intrusa, ela não vai ter o poder de mudar o que está dentro de você. Porque o cristianismo verdadeiro não é uma mudança de fora para dentro, mas é uma mudança de dentro para fora. Quem diz amém? Quando Deus começa a trabalhar na nossa vida, Ele não começa aqui, Ele começa aqui. E porque eu estou sendo transformado aqui dentro, daqui a pouco as minhas atitudes, a minha conduta vai externar o que é uma realidade dentro de mim. Fora disso, você pode tentar caprichar, você pode tentar disfarçar, você pode tentar introjetar ou vestir uma roupa de santo. Na hora H, naquela hora do espontâneo, você vai soltar o que está dentro de você. Então a transformação cristã, ela vem de dentro para fora. E o Espírito Santo vem dentro de você e diz, você é filho. Você tem valor. E os críticos de plantão vão criticar, por exemplo, algumas músicas. Essa música não é cristocêntrica. No seminário que eu fiz, que foi um seminário reformado, maior besteira. Não, essa música não pode cantar na igreja, porque essa música aqui não é cristocêntrica. Você é um espelho e reflete a imagem do Senhor. Não pode cantar essa música, não pode. Eles dizem que não pode. Esse povo que tem essas ideias não pode ler salmos. Porque salmos é Deus mostrando o quanto Ele se importa com o ser humano. É Deus, você tem valor, ninguém pode mexer na menina dos meus olhos, eu estou perto de você, eu cuido de você, eu luto por você. Aí tem um pregador novo aí, eu não escuto ele muito, eu tenho meus estilos de pregação que eu gosto de escutar, mas eu sei que ele é um menino de Deus, mas é um menino que prega muito, que as pessoas choram na pregação dele. Aí porque ele disse que nós somos o centro de Jesus. Foi lá outro pregador dizendo, não, você não é o centro de Jesus, o centro de Jesus é o Pai. Ora, as pessoas não querem entender as mensagens, o coração com que as pessoas estão pregando. Se você não fosse importante para Jesus, você acha que Ele teria morrido na cruz por você? A Bíblia diz que se Deus não poupou o próprio Filho, antes entregou por todos nós, como não nos daria consigo mesmo todas as coisas? Me diga isso, se não é Deus pegando você dizendo, você é importante para mim, e eu estou disposto a mexer céu e terra por causa de você. Mas insistem em nos apresentar um Deus carrancudo, que não gosta de ninguém, que é um favor que Ele está fazendo, afinal de contas é um peso, que essa humanidade, que essa minha criação, deixa eu salvar essa coisa ruim. Deus não está assim, irmão, pelo contrário, Deus está velando por nós. A Bíblia diz que Jesus intercede por nós, dia e noite e dia. Filhinhos, se pecarem, tem um advogado junto ao Pai, vai lá, peça perdão, e Ele é poderoso para perdoar vossos pecados, porque Ele se importa com você. Aleluia, aleluia, aleluia. Eu não posso perder a oportunidade de desconstruir algumas coisas que alguns vazios do Espírito, que não conseguem sentir o amor do Espírito no coração, ficam apresentando um Deus carrancudo, um Deus que não ama, um Deus que está mais interessado em castigar e lançar para o inferno do que salvar. Não, o meu Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ele amou a criação, e não somente amou a criação, mas decidiu fazer da sua criação um filho. Aleluia. É como se Deus estivesse fazendo assim, ó,
Eu criei a humanidade, foi uma criação linda e maravilhosa. O diabo deturpou, mas eu vou aprimorar a criação. Vou tirar a criação da condição de criatura e vou trazer para a filiação. O diabo é uma criatura, se irritou porque Deus fez o homem em mais semelhança dele, pois ele perdeu muito mais, porque agora Deus pegou da mais semelhança dele, transformou em filho. Meu Deus do céu, que tremendo! Se você estivesse entendendo o que eu estou entendendo aqui, você estava no mínimo sapateando, mexendo na tua perna aí. Aleluia! Se eu souber que você está indo lá para o espelho, se chamando de carrapato, de peixelinga, de um zero à esquerda, de um não vale nada, nós vamos mandar te prender. Porque isso é uma ofensa ao nosso Pai, que ama você de tal maneira, que fez você ao agrado dEle. Te ama de tal maneira que tirou você dos bares, tirou você da ruína, tirou você da depressão e está tirou você lá do lamaçal do pecado, do charco de lodo, colocou teus pés na rocha e diz que contra ti, chamado igreja, as portas do inferno não prevalecerão. Aleluia! Sai da religiosidade, sai da teoria, entra na realidade. Amém? Porque os funcionários, os servos, ficam tudo assim, ó. Não sabe o que fazer na casa do patrão. Os filhos jogam o chinelo para lá, deita e rola, joga a camisa para lá, vai na geladeira, pega e come, e deita na cama dos pais, e faz a bagunça, e vira de cabeça para baixo. Por quê? Porque são filhos. Não estou dizendo para você ser irreverente na casa de Deus, não estou dizendo para você ser irresponsável, eu estou dizendo para você relaxar. Relaxe, porque Deus ama você. Deus está trabalhando por você. Não vai dormir com consciência pesada. Meu Deus, eu não fiz o bastante hoje. Ai, que será de mim? Ai, eu vou ser julgado pelo dia que eu vivi. Não, enquanto você está dormindo, Deus vai estar completando o que você não conseguiu durante o dia. Porque você é filho, Ele se importa com você. E tudo que você constrói, você está construindo em Deus. Amém, povo? Então, o mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito, dizendo que somos filhos de Deus. E se nós somos filhos, somos logo irmã herdeiro. O que faz a gente estar na eminência de Jesus, no mesmo ambiente de autoridade dele? O fato de sermos filhos. Porque somos filhos, herdamos o mesmo patamar, a mesma eminência, o mesmo ambiente. Que tremendo! E se nós somos filhos, somos logo herdeiros, também herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Significa, com Ele padecendo, se é certo que com Ele padecemos. Todo cristão verdadeiro, eu não estou falando de religioso não, o religioso, presta atenção, deixa eu falar uma coisa para você aqui, para você ficar bem esperto. Quando alguém chega para você e diz que você é um cara legal, uma moça legal, porque apesar de ser crente, você é uma pessoa que dança conforme a música, se preocupe. Jesus falou assim, ó, ai de vocês, quando todo mundo elogiar vocês. Porque assim fizeram aos falsos profetas. Os falsos profetas eram os políticos de hoje. Aonde eles estavam, eles queriam agradar todo mundo. Porque todo mundo tinha que falar bem deles. Então, se você é um crente verdadeiro, genuíno, provavelmente vai ter ambientes onde as pessoas não vão te engolir, onde pessoas vão te criticar, onde pessoas não vão te aceitar. A tua presença vai incomodar. Por quê? Porque você tem um posicionamento que é contra o mundo. No capítulo 7 de João, os irmãos de Jesus, que eram filhos de José e Maria, irmãos de sangue de Jesus, disseram para ele, vá para a festa da Páscoa, porque não há ninguém que queira ser famoso e fique escondido como você está escondido. Jesus falou, não, a minha hora não chegou, vocês podem ir,
Porque o mundo não reprova vocês, o mundo está nem aí para vocês. Mas eu não posso ir porque o mundo é contra mim, porque eu reprovo as suas obras. O posicionamento de Jesus, por ser um homem justo, por ser um homem santo, fazia com que muitas pessoas resistissem a ele. Se você é um crente, que aonde você vai, igual um camaleão, aonde você chega, você pega cor. Está no bar, na mesa com os amigos, estão bebendo. Fazer o quê? Eu vou beber também aqui, porque está todo mundo bebendo, então eu não posso ser o único diferentão daqui. Vai para uma festa de casamento, aí rola uma música, todo mundo dança. Eu tenho que dançar também, porque afinal de contas, tem que ser um do meio. Então, você é um falso profeta. Quando a Bíblia diz, se é certo que com Cristo padecemos, o que é padecer com Cristo? É você se posicionar justo, em santidade, indo contra o mundo, de maneira que, volta e meia, vão criticar você, vão se posicionar contra você, vão trazer desconforto para você. Isso é padecer em Cristo. Vai ter momentos que o pecado vai te atrair, que a carne vai querer te levar para pecar, e você vai engolir seco, você vai tomar a tua cruz, e você vai dizer não para a tua carne, e isso é padecer. Se você padece com Cristo, se você passa as aflições de Cristo, se você vence o mundo na raça, porque o reino é tomado à força, e você padece com Cristo, a Bíblia diz que com Ele também vamos ser glorificados. Amém? Cristianismo é o melhor caminho para a humanidade. É um caminho estreito, um caminho gostoso, um caminho maravilhoso, mas eu não posso esconder que há uma cruz para carregar. Quem esteve aqui domingo e ouviu sobre a mensagem, a necessidade da gente realmente se limpar no Senhor, sabe do que eu estou falando? Então preste atenção. A Bíblia está dizendo aqui que nós somos herdeiros e co-herdeiros com Cristo Jesus. O Senhor nos fez herdeiros. O Senhor nos tornou filhos. Tem alguém aqui no telão? Põe Hebreus capítulo 2, versículo 11. Hebreus 2, 11. Está colocando? Porque assim o que santifica, como os que são santificados, são todos de um, por cuja causa não se envergonha de lhe chamar irmãos. Quem é que está te chamando de irmão? Jesus. O próprio Jesus falou, não chamarei vocês servo, mas amigos. Aqui em Hebreus está dizendo que agora ele nos chama de irmãos. Você é irmão de Jesus. Eu já trabalhei em projeto de enxertar manga. Então a gente enxertava manga. A gente pegava um tipo de manga, enxertava na outra, tinha todo um processo. A gente colocava um líquido, amarrava uma tirinha. E tempos depois, aquele galho que a gente enxertou, ele se fazia não ficava nem marca, se fazia uma com aquele pé de manga. Sabe o que aconteceu? Foi isso. Jesus, como o único Filho de Deus, permitiu que fôssemos enxertados nele, colocado nele. Ele disse, eu sou a videira verdadeira, vocês são os ramos, os galhos. Então nós fomos enxertados na videira verdadeira, que é Jesus. E o que você é tem a ver com o tronco. Então tua identidade está em Jesus. Assim como Jesus é filho de Deus, você e eu somos filhos de Deus. É isso que nos faz herdar o trono, que nos faz herdar a eminência e a autoridade de Cristo Jesus. Ao que vencer, darei que reine comigo, que se assente comigo no meu trono, assim como eu me assentei. Amém, queridos? Quem é filho de Deus aí diz amém. Agora, eu preciso lembrar aqui que existem alguns filhos cujo comportamento desonra o pai. Diga comigo, existem filhos cujo comportamento desonra o pai. E se puder colocar aí, enquanto eu vou dando as referências bíblicas, pode colocar, mas eu vou só citando aqui. Existiu um filho que desonrou o seu pai. O primeiro filho que desonrou o pai na Bíblia foi Caim. Caim
ficou com inveja de Abel, porque Deus atentou para a oferta de Abel. Caim matou Abel. E quando chegamos em Gênesis capítulo 4, versículo 8, o próprio Deus, daí para frente, vai questionar Caim. E Caim ainda dá uma resposta ruim, dizendo: sou eu porventura o guardador do meu irmão? Então, um filho que desonrou o pai. Adão não tinha intenção de matar ninguém. Adão não ensinou isso, mas o filho veio com essa desonra. Nós temos em Gênesis capítulo 9, versículo 22, também a desonra de um filho chamado Cã, um dos filhos de Noé. E Cã, a Bíblia diz que Noé plantou uma vinha e ele ficou bêbado. Olha que o cão da cachaça é desde antes. Ele ficou bêbado. E ele ficou parecendo algumas pessoas hoje que lá nos bares ficam tão bêbadas que começam a subir em cima da mesa e começa a dançar e tirar a roupa. Noé se despiu, ficou tão maluco, tão louco, que ele se despiu. E Cã, o filho mais novo, viu o pai. E ele viu e expôs o pai, correu para os irmãos: vem cá, vem ver papai nu. Os irmãos, sem Jafé, vieram com manto, com lençol, não quiseram olhar no nudez do pai, e vestiram o pai, honraram o pai, enquanto Cã desonrou o pai. E por causa dessa desonra, Cã foi amaldiçoado. Noé disse: maldito seja Cã, e ele vai servir de escravo para os seus dois irmãos mais velhos. Vai servir Jafé e vai servir a Sem. Agora preste atenção no cumprimento da promessa de Deus através do patriarca. Preste atenção. A Bíblia diz que Cã foi pai de Canaã. Foi quem construiu a cidade de Canaã. A descendência de Cã construiu Canaã. Canaã passou a ser uma das regiões mais prósperas ali nos tempos bíblicos. Aí você pode dizer: puxa, mas cadê a maldição que diz que Cã ia servir a Sem e Jafé? Preste atenção. Ele preparou a terra, a descendência de Cã preparou uma terra, e a Bíblia diz que essa terra manava leite e mel. A outra descendência de Sem, que é a outra descendência de Noé, que veio por meio de Abraão, Isaac, Jacó, as 12 tribos de Israel passaram 430 anos escravos no Egito. Começaram abençoados, porque José trouxe. Aí levantou-se um rei, um faraó, que não conhecia José, e começaram a escravizar o povo de Israel. Quando chega em 430 anos de escravidão, o povo estava escravo, era mais de 1 milhão de pessoas. Deus tira através de Moisés o povo, a descendência de Sem, leva pelo deserto durante 40 anos, e vai levando para uma terra que Deus falou assim: eu tenho uma terra prometida para você. Quando Deus manda os espias espiarem a terra, sabe qual era a terra? Canaã. Diz que os cachos de uva, as frutas eram gigantescas. Só que tinha gigantes naquele lugar. Por que tinha gigantes em Canaã? Porque Deus precisava cultivar a terra com muita força, com muito vigor, e deixar a terra pronta, preparada. Aí vem o povo debaixo do comando de Josué, um povo que não é guerreiro. O povo de Israel não era um povo guerreiro, mas esse povo cheio do Espírito de Deus vem lá, vence todos os habitantes de Canaã, mata os gigantes e toma a terra. E a descendência de Sem passa a usufruir da terra que a descendência de Cã passou a vida toda preparando. Ou seja, a descendência de Cã vai servir a descendência de Sem. Pela maldição que Noé lançou a Cã, ele trabalhou como escravo para a descendência de Sem. Por causa de quê? De uma desonra. Glória a Deus, porque Deus cumpre a sua palavra. Amém? Mas lamentável, porque nós podemos ver essas coisas acontecendo com um filho. Um filho que teve que se submeter à maldição do pai. E aconteceu a maldição. Isso é muito sério, irmão. Por que eu estou falando sobre isso?
Porque hoje nós estamos fortalecendo a nossa identidade de filhos de Deus, amém? Apesar de sermos filhos, abençoadíssimos, não brinque, não seja irresponsável com a tua identidade, porque quem planta, colhe. Precisamos entender que o dom é Deus que nos dá, mas zelar do dom da salvação é responsabilidade nossa. Quem diz amém? Então preste atenção. Houve um outro homem também, outro filho, primogênito, que ele foi amaldiçoado pelo pai porque ele desonrou o pai. O nome dele é Rúben, o primogênito de Jacó. Em Gênesis capítulo 35, versículo 22, diz que Rúben, o primogênito de Jacó, ele tomou e possuiu uma das concubinas de Jacó. Ele possuiu uma das mulheres de seu pai. Ele desonrou a cama de seu pai. Quando nós chegamos em Gênesis capítulo 49, versículo 3 e 4, Gênesis 49, 3 e 4, isso eu quero ler para você. Diz assim: Rúben, tu és meu primogênito, minha força e o princípio de meu vigor, o mais excelente em alteza e o mais excelente em poder, impetuoso como a águia. Não serás o mais excelente, porquanto subiste ao leito de teu pai. Então o contaminaste, subiu à minha cama. Coloque esse versículo aqui, o 4, na tradução NVI. Olha o que diz a NVI, versículo 4. Turbulento como as águias, já não será superior, porque você subiu à cama de seu pai, ao meu leito, e o desonrou. O cara era o primogênito, ele deveria receber a bênção maior, sobre ele deveria estar toda a bênção que estava sobre o seu pai Jacó, mas através do pai a bênção foi vetada. Por quê? Porque ele desonrou o seu pai. Irmãos, tudo que aconteceu no Velho Testamento é para ensino nosso. O apóstolo Paulo diz que tudo é para nosso ensino. Do jeito que filhos perderam a bênção dos pais naturais, nós podemos perder a bênção do nosso Pai Celestial, se nós formos filhos que desonram o pai. O apóstolo Paulo diz assim: ei, se Deus foi capaz de tirar o ramo natural, falando dos judeus, Deus desconectou os judeus e conectou a igreja, os gentios juntamente com alguns judeus, conectou a igreja. Paulo diz assim: se Deus foi capaz de desconectar o natural, quanto mais o enxertado. Não pense que o evangelho é a mil maravilha, eu posso deitar e rolar em nome da graça, porque agora tudo é graça, uma vez salvo, salvo para sempre, e que eu posso fazer, deitar e rolar, e nunca mais vou perder a salvação. Peraí, a palavra toda, tanto no Velho Testamento quanto no Novo Testamento, vai deixar claro que Jesus é eterno Salvador daqueles que lhe obedecem, que embora somos filhos, há consequências para as nossas atitudes, e Jesus fala que vai assentar no trono com ele aquele que vencer. Amém? Ora, o cara entrou na igreja, o cara se batizou, ele diz que é filho de Deus, está no ambiente, mas ele é igual ao mundano, ele não muda seus hábitos, ele não obedece a palavra, é orgulhoso, é faccioso, é lascivo, é adúltero, é um mentiroso. Me diga se essa pessoa é vencedora. Não é. Pelo contrário, é um desserviço para o reino, porque ela está na igreja, carrega o nome de cristã, e todo mundo está olhando para ela dizendo assim: crente como esse, lá em casa está cheio. É assim que diz? Crente como esse, o inferno está cheio. Então, se nós somos filhos, nós precisamos comportar como tais. Eu vou dar aqui mais informação. Houve dois filhos chamados Ofni e Finéias, os dois filhos do sacerdote Eli. 1 Samuel capítulo 2, versículo 12. Eu quero ler isso aqui com vocês. 1 Samuel 2, 12. Os filhos de Eli eram ímpios
não se importavam com o Senhor. Põe lá na tradução corrigida fiel. Eram, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial. Não conheciam ao Senhor. Belial era um demônio da mitologia cananita, de Canaã. O próprio Deus diz na palavra que os filhos do sacerdote Eli eram Belial. Eram filhos de Belial, filhos do demônio. Pastor, como é que pode alguém que crê em Deus chamado de filho do demônio? Jesus falou que os judeus, aqueles judeus que estavam criticando ele, eram filhos do diabo. Ou você acha que esses pregadores que falam um pouco mais forte, eles estão fora do ministério de Jesus? Jesus pregava muito mais forte que nós, irmãos. Jesus chegava para uma classe de gente e dizia: vocês são como cemitério, sepulcro caiados, fariseus hipócritas. Deixa eu chegar aqui e começar a falar isso com vocês para ver se aquele vidro não vai quebrar já já. Então, Jesus pregava firme. Aqui a Bíblia está dizendo que os filhos de Eli, os sacerdotes que trabalhavam na igreja, eram filhos de Belial. As pessoas chegavam para sacrificar, levavam os bois para sacrificar e pedir perdão pelos pecados. Os filhos de Eli pegavam a melhor carne, porque Deus queria que no sacrifício queimasse a gordura, para que o incenso, o cheiro da fumaça da gordura chegasse como incenso suave às narinas de Deus. Eles tomavam isso, não, a gordura é nossa. Aí eles estavam cozendo a carne, e os pedaços que o garfo trazia, eles pegavam para si, e aumentaram o nível. Começaram a dizer: nós não queremos mais comida, carne cozida, nem assada. Nós queremos a melhor parte da carne crua, que é para a gente assar do jeito que a gente quer. Que tipo assim, virou, a piedade virou uma fonte de lucro para eles. Deus chamou eles de filhos de Belial. O apóstolo Paulo também vai falar que existem alguns obreiros cujo Deus é o ventre. Só pensa no ventre, só pensa em se dar bem, não importa se todo mundo está morrendo para lá. Se você entra num ambiente religioso, onde as pessoas falam o que querem, falam discursos bonitos, maravilhosos, mas não estão preocupados com a tua alma, não estão puxando de você um apelo para arrependimento, pode ser que estão apenas comendo a gordura, e não estão se importando com a alma de ninguém. Me diga, nós católicos brasileiros, que nascemos nesse ambiente, quantas vezes um sacerdote chegou para a gente com a Bíblia aberta e disse: filho, você precisa mudar a tua vida. Filho, você precisa parar de beber, parar de fumar, parar disso, parar de desonrar o pai. Você precisa se arrepender, nascer de novo. Quantas vezes vocês receberam isso? Porque eu nunca recebi. Algum dia, como é que fala para não falar missa? Algum dia na reunião religiosa, alguém pegou a Bíblia e mostrou para você que você tinha que se arrepender dos seus pecados, sair da idolatria, parar de adorar santos e adorar só a Jesus? Não. Por quê? Porque não estão nem aí para a tua alma, não estão nem aí se você morre e vai para o inferno. Pregar a verdade é para quem está preocupado com almas. Porque infelizmente existem outros ambientes que não são católicos, mas também não estão pregando a verdade. Estão apenas fazendo campanha para ver se você consegue dar mais para a igreja. Aqui ou tu entra na palavra, ou tu muda, ou então entrega a tua alma para o Satanás. Estou brincando. O apóstolo Paulo entregou a alma de alguns para Satanás porque não queriam mudar. Aqui nós precisamos ser transformados porque nós queremos ir para o céu. Quem diz amém, irmão? Ir para o céu. É por isso que a gente fala muito sobre família, sobre casamento, porque a Bíblia fala sobre isso, são doutrinas. Você, marido que bate na mulher, estou falando só em tese, sei que aqui não tem nenhum marido que bate na mulher, porque se tiver tem uns cacetetes bem ali atrás. Mas você que maltrata a sua mulher, é arrogante com a sua mulher, sabe o que acontece? Você não pode ser crente. Você não tem condição
de ser crente. Porque a Bíblia diz que quem não trata bem a esposa, as suas orações são impedidas. Você vai orar, a tua oração não passa nem do teto. Você vai viver tão vazio que daqui a pouco você se desvia da fé, porque você não tem condição de viver adorando e servindo um Deus que você sabe que não está te escutando. Filho de Deus não bate mulher. Filho de Deus não maltrata a esposa. Filho de Deus não vive como um filho de Belial em casa. Ou você nunca viu, por exemplo, a historinha, não é, do menino que chegou, o pai estava pregando, é um dos diáconos, recebeu a oportunidade para pregar e estava pregando na igreja. E quando ele estava pregando na igreja, o menino pegou na saia da mãe e disse: mãe, que foi, filho? Mãe, não vamos morar na igreja, mãe, traz o colchão, traz a rede. Vamos morar na igreja. Por quê, meu filho? Porque aqui papai é um santo. Ó, mãe, como ele está falando, papai é um santo. Lá em casa ele é igual um cão. Não. Lá em casa os teus filhos vão ver que tu és homem de Deus, que tu és mulher de Deus. E porque você é um homem de Deus, uma mulher de Deus, os teus filhos vão desejar a serem homens e mulheres de Deus. Porque quem é filho se comporta como filho. Então, os filhos de Eli eram filhos de Belial. Houve 2 filhos também chamados Joel e Abias. Joel e Abias eram filhos do profeta Samuel. 1 Samuel capítulo 8, versículo 3 a 5 fala que os filhos de Samuel não puderam continuar sendo juízes, porque eles não conheceram o Deus do pai de Samuel. Eles não seguiram o mesmo Deus do pai de Samuel. Eles não seguiram o exemplo do pai. Eles não conheciam o Senhor. Porém, seus filhos não andaram pelos caminhos dele, antes se inclinaram à avareza e aceitaram suborno e perverteram o direito, ou seja, não puderam ser juízes verdadeiros. Então todos os anciãos de Israel se congregaram e vieram a Samuel a Ramá, passa aí, e disseram-lhe: eis que já estás velho, e teus filhos não andam pelos teus caminhos, constitui-nos, pois, agora um rei sobre nós. Eles pediram um rei, por quê? Porque eles não queriam que Samuel morresse, e eles estarem debaixo do comando dos filhos de Samuel, que eram ímpios. Agora, às vezes a gente fala assim, ó, os filhos estão seguindo algumas condutas erradas por causa dos pais. Isso também pode acontecer. Isso também pode acontecer. Mas existem filhos que são realmente ruins por natureza. Infelizmente. Porque a pergunta que eu te faço é: você acha que Deus, como nosso Pai, está nos dando mau exemplo para a gente ser ruim? Não. O nosso Deus é santo e, contudo, muitos de nós queremos ser maus. Samuel foi um dos profetas mais íntegros da Bíblia. Ele questiona os anciãos: algum dia eu subornei vocês? Algum dia eu peguei presente de vocês? Algum dia eu maltratei vocês? Algum dia eu fiz alguma coisa errada com vocês? E disseram: não, você não, seus filhos que fizeram. Então o pai era santo e os filhos eram profanos. E por causa disso foram amaldiçoados. Mas eu tenho uma notícia para você. Tem um filho na Bíblia que esse é demais. Vamos para João capítulo 4. Evangelho de João capítulo 4. Olha só a natureza desse filho. Versículo 34. E Jesus disse-lhes: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Graças a Deus que nós temos um irmão mais velho, que foi um filho por excelência, e nós podemos aprender a ser bons filhos olhando para ele. Jesus foi o melhor filho que a terra já teve. E por quê? Porque ele não vivia a própria vontade dele. Ele não estava tentando construir um reino para ele. Filipenses capítulo 2, versículo 5 em diante. De sorte que haja em nós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo e tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Como é que Jesus fez a vontade do Pai? Sendo obediente.
até a morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente, ele deu um nome que está acima de todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho, todo joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai Todo-Poderoso. Amém? Jesus falou que quem quer ser grande seja o menor, seja o que serve, porque servir e ser o menor é o caminho da obediência, e o caminho da obediência vai nos levar para a eminência, porque Jesus foi obediente, o Pai o exaltou. Quem quer estar no trono com Jesus diz amém. Então vamos ser obedientes, amém? A palavra continua dizendo, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai, de sorte que, meus amados, assim como sempre obedeceste, não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência, assim também operai. Na tradução atualizada diz, efetuai, desenvolvei a vossa salvação no temor e tremor, com temor e tremor, porque Deus é o que opera em vós, tanto querer como efetuar, segundo a sua boa vontade. Fazei todas as coisas sem murmurações nem contendas. Ei. Fazei todas as coisas sem murmurações e contendas. Ei, Deus quer que a gente obedeça em tudo, amém? Mas a maneira como vamos obedecer também conta. Porque tem gente que obedece, mas é igual o Charles. Reclamando. E reclama. Faz alguma coisa na igreja, faz alguma coisa fora da igreja, alguma coisa para Deus, mas reclamando. Reclama porque os outros não honraram, porque os outros não reconheceram. E quando terminou a reunião, falou o nome de fulano, Beltrano, mas meu nome não falou. Não faço mais. Porque estou fazendo não é para Deus, é para os homens. A Bíblia diz que tudo que fizermos, devemos fazer para a honra e glória do Senhor, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Se nós somos filhos e queremos fazer a vontade do Pai, então não importa se o pastor não é aquele pastor que elogia, que reconhece, se a pessoa para quem eu estou fazendo ou com quem estou trabalhando não é a melhor pessoa para reconhecer os meus feitos, não importa se isso está acontecendo, não importa, o que importa é o que eu estou fazendo para Deus. Se é para Deus que eu estou fazendo, eu vou fazer em silêncio, porque meu Pai que me vê no secreto vai me recompensar em público. É para Ele, amém? Provavelmente nos trabalhos da igreja quem mais peca nessa área é o pastor, porque não dá para ficar o tempo todo vendo as obras que os irmãos estão fazendo, e os irmãos estão trabalhando, trabalham muito. Era o tempo todo, oh meu Deus, olha, fulano no ministério tal, Beltrano, meu Deus, olha. Domingo mesmo era para eu ter falado da grande festa que aconteceu aqui, da formatura do Homem ao Máximo, esqueci de tanta coisa. Então a gente esquece, a gente peca muito, mas graças a Deus que nessa igreja ninguém está servindo aos homens, mas a Jesus. Tem diácono aqui que trabalha, tem gente que está visitando pessoas, está cuidando de gente que meu Deus do céu. Não dá para reconhecer tudo, não dá para ficar falando o tempo todo. Mas graças a Deus que a paz que a gente sente no coração é que essa igreja tem aprendido a fazer para Jesus. Os irmãos que vão evangelizar de manhã, no domingo de manhã, no sol quente. Eu sei que sente, meu Deus, cadê os outros que não vêm? Vá, meu filho, vá evangelizar. Vá, porque você está fazendo para Deus e Deus vai te honrar. Fazer todas as coisas sem murmurações nem contendas. Amém, queridos? Porque estamos fazendo para Deus. Estamos fazendo para o Senhor. Eu me lembro que no início da minha conversão, eu não conseguia ficar parado. E como a igreja não estava na pegada do evangelismo, eu ia sozinho. Subia para os montes, descia, saía evangelizando nas ruas. Ia para o hospital orar pelas pessoas. O meu pastor nem sabia o que eu estava fazendo. Ele só sabia quando eu expulsava algum demônio que eu contava. Eu estava evangelizando no lugar tal, eu não sabia. Porque eu estava nesse fogo aqui, eu queria o tempo todo estar fazendo alguma coisa para Deus. E alguns falavam assim, rapaz, isso aí é o pastor que tem que fazer, pai, fica quieto, está trabalhando demais. E o meu coração dizia, eu não estou fazendo para homem, estou fazendo para Deus. Amém? Então Paulo diz assim, fazer todas as coisas sem murmurações nem contendas, para que sejais irrepreensíveis e sinceros. E o que mais? Não está não, né? 14, versículo 14. Para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus. Você vê a palavra, ela mesma se interpretando? A Bíblia diz que porque Jesus foi obediente, como filho, Deus o exaltou. Paulo está ensinando para nós o mesmo caminho. Façam todas as coisas sem murmurar, obedeçam, quietinhos, fazendo para o Senhor, para que vocês sejam irrepreensíveis, sinceros e filhos
de Deus. O que faz de nós filhos de Deus? Um comportamento de filho. Presta atenção. Não é o comportamento em si que me transforma em filho, mas porque sou filho, eu tenho um comportamento, porque Jesus falou o quê? Que a árvore boa dá fruto bom. Pelos seus frutos se conhece as árvores. Eu sou filho de Deus, mas a minha conduta é de um filho do cão. E aí? Tiago diz que a fé sem obras é morta. Eu tenho fé em Deus, eu tenho fé em Deus, eu tenho fé em Deus. Cadê as obras? A primeira obra, a obra mais eficaz da fé, sabe qual é? Obediência. É quando eu não quero fazer, é quando a minha carne está pedindo para fazer outra coisa. E um Deus que é invisível, não chegou para mim, pessoalmente, para me mandar fazer alguma coisa, para me ordenar. Um Deus que eu creio, mas que Ele é invisível, mas falou na sua palavra que eu devo obedecer. Eu obedeço cegamente. Me diga o que pode ser maior do que isso. Paulo diz assim, ó: se andamos pelo que vemos, não é fé. Porque o que vemos, é o que vemos. Agora, se cremos sem ver, isso é fé. Então, a palavra está dizendo que devemos ser santos, não mentir, pagar as contas, tratar bem, suportar uns aos outros, perdoar uns aos outros, amar uns aos outros. A Bíblia está ensinando tudo isso. Quem diz amém? Aí você está sozinho no ambiente, e você sabe que tem que fazer tudo isso, mas ninguém está olhando para você. Ninguém está te vendo, ninguém pode apontar o dedo para você. E mesmo assim você segue direitinho, à risca. Por quê? Porque você sabe que Deus está te vendo. Isso é fé! É fé! Porque tem gente que quando está debaixo dos olhos das pessoas que vão criticar, ela se comporta direitinho, mas quando não tem ninguém, ela vira um cão. Não tem fé uma pessoa dessa. Fé é obedecer quando ninguém está te vendo. Fé é quando você cumpre a palavra que diz: não saiba a tua esquerda o que faz a tua direita. Fé é quando você ajuda uma pessoa que você sabe que jamais terá condições de te ajudar. Porque tem gente que é a mão aberta para aquele que você sabe que quando você precisar, ele vai te ajudar. Ajude quem você sabe que nunca vai poder te retribuir. Aí sim, aí o teu pai que te vê em secreto te recompensará. Me diga o que é expressão de fé maior do que isso. Nós não somos escravos, irmãos. Nós não somos mercenários. Nós somos filhos. Alguém vai chegar para você: não precisa fazer isso não. Para que isso tudo? Você vai dizer: é do meu pai. Eu estou cuidando dos negócios do meu pai. A casa é grande. A casa é grande, irmão. O reino é infinito. Tem muita coisa para você fazer. Mas não faça para homens. Faça para o Pai. Seja fiel à sua esposa pelo princípio da fidelidade no casamento, mas sobretudo porque o teu Pai Celestial te mandou ser. Vai chegar um momento que você vai dizer assim: olha, a minha vontade, fulano, é de te matar. A minha vontade é te enterrar vivo. É pegar uma carreta e passar por cima de você. Mas o meu pai disse que eu tenho que te perdoar. Então está perdoado. Da fé! Vão dizer para você: mas como? Você perdoou aquela pessoa?
Você se encontrou com ela, era a hora de você soltar os cachorros, e você foi cumprimentá-la com carinho. Você vai dizer, porque o meu pai me disse que se eu tratar bem somente os meus amigos, que recompensa terei? Até os publicanos fazem assim. Mas amai a vossos inimigos, e orai por aqueles que vos perseguem, para que sejais filhos, irmãos, para que sejais filhos de vosso Pai que está nos céus. Eu vou dar um pulo aqui e vou sair lá na Nova Jerusalém. Você tem que ser doido, meu irmão. Você está com o pé na terra, mas a tua cabeça tem que estar no céu. Porque o teu DNA é de filho de Deus. Você não sabe, mas você já bebe do rio de água viva que está lá. É o Espírito Santo. Você já está comendo, você já está usando a folha da árvore da vida como remédio, cura para as nações. Você já está comendo do fruto da árvore da vida. O fruto da árvore da vida é o pão vivo que desceu do céu, é Jesus. Fique de pé, fique de pé. Eu vou me comportar como filho de Deus, como uma filha de Deus. É chuva, irmão, é Deus confirmando. É Deus confirmando que é isso que Ele quer para a nossa vida. Vai haver plantações novas para a tua terra. Vai haver terra regada no teu coração. Deus está plantando um jardim dentro de nós. Comece a dizer para Deus que você renova a sua aliança de filho, sua identidade de filho. Que hoje você se compromete em se comportar, em meditar mais nessa realidade, se comportar como filho. Que você não vai ser filho de Belial, que você não vai se comportar como filho do maligno, mas você vai se comportar como filho de Deus, como uma filha de Deus. Porque eu vou dizer para você, o nosso comportamento de filho, nossa identidade de filhos, vai fazer com que a gente não precise lutar muito pelas bênçãos, porque as bênçãos já nos pertencem. Você é filho, a bênção te pertence, a cura te pertence, a saúde te pertence, a prosperidade te pertence, a santidade te pertence, o mover do Espírito, os dons, o fruto te pertence, porque você é filho. Você vai pegar tudo isso no tempo certo, Ele vai derramar tudo isso em você. Vamos investir tempo em nos transformar, em fortalecer a nossa identidade de filhos. Senhor, em nome de Jesus te agradecemos, porque mesmo sendo ímpios, mesmo não merecendo, mesmo nascendo no pecado, o Senhor nos chamou, o Senhor nos deu a oportunidade de entrar no reino, de nascermos de novo, e nos deu a identidade de filhos. O Senhor nos deu a identidade de filhos, e agora somos filhos de Deus. Agora somos filhos de Deus, e como filhos de Deus, nós queremos declarar essa realidade no mundo espiritual, que estamos assentados nos lugares celestiais, que as bênçãos nos pertencem, que tudo que Jesus conquistou na cruz pertencem a nós, e nós recebemos em nome de Jesus. Mas queremos investir tempo, Senhor, aprimorando, fortalecendo nossa identidade de filhos de Deus. Nos perdoe, Senhor, por todo comportamento que não reflete filhos de Deus, identidade de filhos de Deus. Nos perdoa, limpa a nossa vida, santifica a nossa vida. Nos ajuda, Espírito Santo, a caminhar pelo caminho da obediência. O caminho da obediência, de fazer todas as coisas sem murmurações, sem contendas, para que nós possamos ser irrepreensíveis, sinceros, filhos de Deus. Obedecer, Senhor, mesmo quando as circunstâncias estão pedindo o contrário, mesmo quando os desafios estão realmente querendo nos impedir, resistindo, nos ajuda a nos comportar como filhos, porque, meu Pai, esse é o maior ato de fé, é obedecer a um Deus a quem não estamos vendo, mas sabemos que está no meio de nós e que está dentro de nós. Queremos fortalecer, Senhor, a nossa identidade de filhos, e nos comprometemos contigo que a partir de hoje nós melhoraremos como filhos. Vamos continuar fazendo a tua obra com mais intensidade. Nós vamos multiplicar o evangelho com mais intensidade. Vamos evangelizar. Vamos continuar trabalhando na casa do Senhor, não para os homens,
não porque nós temos um título, não, mas porque somos filhos de Deus, e dentro de nós há um encargo de fazermos e cuidarmos das coisas do nosso Pai, que a nossa comida e a nossa bebida seja fazer a vontade do Pai e realizar as suas obras. Quando os anjos olharem para nós, não nos vejam apenas como cristãos, mas como filhos. Quando o diabo e os demônios olharem para nós, reconheçam que o DNA de Jesus está em nós, que a identidade de filho está em nós, e ainda que ele diga: se tu és o Filho de Deus, nós já temos o Espírito Santo, que testifica com o nosso Espírito, dizendo que somos filhos de Deus. E é assim que vamos viver, e é assim que vamos nos comportar, em nome do Senhor Jesus. Pai, tua palavra diz que nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo Jesus. Se na cruz Jesus conquistou a nossa cura, nossa saúde, nosso perdão, nosso bem-estar, nossa restauração total nessa terra, nós recebemos, porque pertencem a nós, nós recebemos em nome do Senhor Jesus. Diga: eu recebo tudo que Jesus conquistou na cruz para mim. Eu declaro que a cura, a libertação, a santidade, a prosperidade pertence a mim, porque Jesus conquistou para mim na cruz do Calvário. Nós vamos terminar esse momento tomando posse disso.